Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos falar sobre a participação de pessoas pretas no mercado de trabalho e os desafios que ainda existem. Para essa conversa eu recebo Patrícia Santos, que é CEO fundadora da Empregue Afro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também temos aqui nos nossos estúdios Maiara Tassiano, que é designer de produtos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, para começar então, eu queria, Patrícia, que você contasse um pouco para a gente sobre a Empregue Afro, né, e principalmente esse mercado, como o mercado tem recebido as pessoas pretas, se está mudando alguma coisa, porque a gente sabe que são muitos desafios. São muitos desafios. Nós somos a primeira consultoria de RH do Brasil com foco na temática racial. Eu comecei a Empregue Afro há 20 anos atrás, quando eu já era estagiária na área de RH e percebi a falta de profissionais negros nos processos seletivos que eu mesma fazia. E aí eu comecei a estudar de forma muito autodidata as desigualdades raciais no mercado de trabalho e decidi colocar o meu conhecimento, aquilo que eu já sabia, para impulsionar profissionais negros. Então, nós começamos como um projeto social, eu fazia palestras orientando jovens negros a como escrever um currículo, como se comportar na entrevista, e o volume de pessoas na palestra foi aumentando, participando de processos, chegando nas empresas, e as empresas começaram a me chamar. Aí eu tive que largar meu emprego para ter um CNPJ de consultoria e oferecer essa consultoria para as empresas. Então, nós fazemos programas de treinamento para as empresas, de como acolher as pessoas, como entender o racismo estrutural, como entender as desigualdades raciais no nosso país, como transformar a cultura corporativa para ser uma cultura inclusiva, o recrutamento e seleção só de profissionais negros e o programa de mentoria, que é o acompanhamento pós-contratação. A gente acredita que as empresas precisam passar por esses 4 ciclos de conscientização, de contratação, de acompanhamento de pessoas negras para efetivamente proporcionar uma mudança na sociedade. E é o que a gente tem feito nesses 20 anos. E o que você já percebeu de mudança? Então, é muito legal porque assim, a nossa história acompanhou a discussão racial no Brasil. Antes de oficializar a Empregue Afro, já estudando as desigualdades sociais no país, a gente estava discutindo a implementação de cotas nas universidades. O que gerou toda uma discussão sobre o racismo estrutural, sobre a identidade negra no Brasil, quem é negro, quem não é, quem tem direito, quem não tem. E depois a gente viu que as empresas precisavam se mobilizar, e aí a gente teve o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei federal que contribui muito até hoje para fazer com que as empresas tenham essa consciência racial. E os grandes acontecimentos, infelizmente, morte de profissionais negros, a quantidade de denúncias contra o racismo que a gente recebe diariamente e que a mídia propaga, tudo isso reflete muito no que a gente precisa levar de conscientização para as empresas. E nos últimos 2 anos, infelizmente, a gente tem percebido uma queda de investimento nas ações afirmativas focadas em pessoas negras. Na diversidade de forma geral, mas para nós negros é ainda mais cruel. A gente, por exemplo, fazia 300 vagas por ano. A gente conseguia recolocar 300 pessoas por ano, que para nós era uma vitória muito grande. E ano passado, em 2024, a gente recolocou 74 pessoas só. Teve uma queda muito grande. Então, quanto mais as discussões sobre a temática emergem na sociedade, as políticas públicas, as ações afirmativas, mais as empresas estão atentas, porque a gente, infelizmente, não tem no Brasil uma legislação que pressiona as empresas a levar essa conscientização, a contratar pessoas negras. Também acredito que nem precisa, acredito que com as ações afirmativas que a gente já tem, que sugerem que as empresas façam a parte dela, essa conscientização vai acabar sendo importante. Mas é um processo, agora a gente precisa retomar com as empresas, quem sabe com a força, né, do legislativo, para que não se deixe de investir nisso, porque ainda a desigualdade é muito grande. Nós somos 56% da população brasileira, no estado de São Paulo somos 43% de pessoas negras e a maior parte dos desempregados. Em São Paulo somos 63% dos desempregados dos empregos formais, porque a gente sabe que tem muitas pessoas negras
como trabalhadores informais. Sim. Mas os empregos formais, que pagam mais, que têm mais benefícios, ajudam a transformar mais a vida da população negra. E são essas grandes empresas que estão aqui em São Paulo que a gente precisa continuar pressionando, porque essa queda dos últimos 2 anos, ela é uma tristeza para nós, assim, que batalhamos pela inclusão, que falamos da valorização da diversidade étnico-racial e entristecemos, vendo que muitas empresas não estão dando a credibilidade que a temática precisa, sabe? Mas tem um motivo para isso? Ou vocês conseguiram já diagnosticar? Então, a gente tem estudado muito as questões raciais junto com antropólogos, com cientistas sociais, com os coletivos negros, os movimentos sociais negros, sobre essa desigualdade que ainda permanece e a falta de investimento na temática racial. A gente acha que tem vários fatores, assim, a polarização das discussões, o discurso de ódio muito frequente, que motiva várias pessoas a não quererem trabalhar com a temática com medo de sofrer, por exemplo, hater nas redes sociais, de sofrer ataques de ódio nas redes sociais. As empresas se expõem quando elas decidem mostrar que valorizam a diversidade, que esse é um lugar para todos os tipos de cores, raças, crenças e orientações sexuais. E é o que a gente fala para as empresas. Você se expõe para o bem, você está ali para dizer que isso é o certo a ser feito. O Barack Obama já dizia que investir em diversidade é mais do que o certo a ser feito, é a coisa inteligente a ser feita. Porque quanto mais você tem um time diverso, mais resultados diversos você produz. E, infelizmente, tem empresas deixando isso de lado por um posicionamento de marca, por medo e por todos esses discursos de ódio. Mas eu tenho muita esperança no Brasil, principalmente pelas estatísticas, porque a gente tem uma desigualdade muito grande e cada vez que uma pessoa negra consegue uma oportunidade, que ela muda a vida dela, a muda da família, ela muda a vida da família, ela muda o status quo, ela muda a situação econômica dela, tudo isso vai incentivando também a economia do Brasil a ser transformada, né? Então, os resultados eles vão além da responsabilidade social, além de um time que pensa diferente, que traz contribuições diferentes. Os resultados também são percebidos na estrutura. E faz parte de uma responsabilidade social que as empresas devem ter. Então, eu ainda continuo no time dos otimistas, né? Acreditando que a gente ainda vai ter empresas, mesmo com essa queda, mas que daqui para frente vão continuar entendendo a importância de continuar investindo na redução das desigualdades sociais no nosso país. Porque, infelizmente, ainda é muito mais difícil para nós, que somos negros, né? Maiara, me conta um pouco sobre a sua entrada no mercado de trabalho, né? Como que foi ali a sua primeira experiência no mercado e depois entrar mesmo na sua área, né? Na sua formação. Foi através da educação, né? Foi necessário, como a Patrícia falou, antes eu trabalhava de forma informal, né? E eu sendo mãe, tenho 3 filhos, eu vi a necessidade de eu mudar a minha vida e a minha carreira, né? Eu precisava ali de uma estabilidade, porque a questão da informalidade é a instabilidade financeira que a gente tem, né? E isso aí traz para a gente assim, muita insegurança. E eu queria poder proporcionar para os meus filhos, assim, todo tipo de experiência boas, assim, que uma pessoa comum, um ser humano tem, tipo, de poder ter lazer, de poder viver num bairro legal, poder ter uma escola legal também, né, de ter esses tipos de acesso à cultura. E da maneira que eu estava trabalhando, né, com o emprego que eu tinha, com a função que eu fazia informal, isso não estava sendo suficiente, entende? Eu senti a necessidade de ter uma estabilidade. Então, eu decidi estudar, né? Eu falei assim, vou estudar porque eu preciso dessa estabilidade para eu poder trazer para os meus filhos essas oportunidades. Porque eu entendia que eu seria o exemplo deles, né? A gente mãe, a gente é o espelho, né? A gente vai refletir para eles, então eu sabia que isso partia de mim. Eu poderia investir neles? Poderia, mas eu pensei que se investisse em mim primeiro, eu ia ter um pouco mais de estabilidade para no futuro dar algo melhor para eles. Então foi assim, entrei na faculdade, comecei a estudar, procurei uma área bacana, que é a área de tecnologia, né? Que trabalho como designer. E eu resolvi seguir esse caminho da tecnologia, porque eu vi que era um mercado que, neste momento, está muito fértil, né? E é muito bom, assim, para você poder se desenvolver e trabalhar. E, a partir dali, estagiando também, eu consegui também ser efetivada e eu consegui um cargo numa empresa
né, trabalhar nesse universo corporativo e sim, finalmente, trazer para eles essa segurança de poder ter essa possibilidade de estar dentro, de desfrutar do lazer, de cultura e de tudo aquilo ali que a gente percebe que pessoas brancas têm mais possibilidades, né, têm mais chances assim, de frequentar e estar do que as pessoas negras, né? E é isso que está acontecendo com eles agora, neste momento. Eles estão vivendo um momento incrível de poder viajar, de poder andar de avião, essas coisas, eu estou muito satisfeita com isso. Eu acho que o mais legal é que o incentivo foi através de um conteúdo meu que você viu. Exatamente, eu vi um conteúdo da Patrícia e, assim, a Patrícia no sentido geral, tipo, não só como CEO, mas, assim, vendo ela como mãe também, e isso me inspirou bastante. Eu falei assim, é interessante ver que ela transformou a realidade dela, né? Ela pode trazer isso para os filhos dela e eu também posso trazer para os meus. E a partir dali eu fui acompanhando para poder eu seguir esse passo a passo, né? Eu segui o passo a passo porque eu sempre via a Patrícia falando ali, participando do programa e eu falei assim, eu vou fazer exatamente de vida, isso. De carreira, de áreas que tinham mais oportunidades. Exatamente, foi isso, eu fui seguindo os passos, eu falei, eu vou chegar lá e cheguei. Como que seus filhos até encaram tudo isso, né? Você falou que até essa decisão de vou estudar, eu preciso mostrar para eles que há aí tantas possibilidades. Como que está hoje? Muito orgulhosos, né? Eles são muito orgulhosos. No início, né? Pra gente, quando a gente vai fazer, porque é diferente, a gente começa sempre tudo muito tarde, né? Que educação pra gente é diferente, a gente não começa cedo, não sai do ensino médio, já vai direto para a faculdade. Eu casei primeiro, né? Fui mãe para depois eu seguir este caminho. Mas assim, no início eu falei para eles, vai haver uma ausência, né? Vai ter um momento que vai estar apertado, mas vocês podem ter certeza que isso vai valer a pena e eu vou poder proporcionar para vocês depois, né, mais presença, né, mais participação e principalmente no sentido físico, né, material também e financeiro. E é o que acontece hoje. Então, assim, eles são muito orgulhosos, são muito satisfeitos, eles gostam muito de falar o que eu faço, onde trabalho. E eles estão muito assim, felizes mesmo. Eu vejo eles assim como crianças assim, que hoje em dia estão muito felizes e muito satisfeitas com isso. Você trabalhava em que área? Você estava na informalidade, mas em que área? Quando eu estava na informalidade, eu era cabeleireira. Eu fiquei durante 13 anos como cabeleireira. Trabalhei esse período todo. E depois, para eu conseguir essa estabilidade de conseguir pagar a faculdade, eu fui para uma empresa onde eu trabalhei de forma CLT nessa empresa, consegui um registro na carteira, mas só para poder pagar o período de curso e para depois eu ingressar na área que eu estou agora. Eu fiz todo esse caminho. Patrícia, a história da Maiara, por um lado, ela é comum, né, no sentido da gente olhar a questão da informalidade, de fazer o que dá, tem as crianças também para cuidar e a dificuldade. Você morava em que bairro ou você ainda mora no mesmo bairro? Eu moro na Pedreira, no momento ainda moro na Pedreira e eu morava com a minha mãe, né? Me separei e casada há 10 anos, me separei e retornei para a casa da minha mãe. Porque aí acompanhando a Patrícia e com essa ideia de, tipo assim, de estudar e de transformar a minha realidade, aí minha mãe falou assim, eu te ajudo, você vem para cá, né? Porque no momento que você vai estar ausente, eu fico com seus filhos e depois você tem uma casa, ou inclusive eu comprei um apartamento recentemente, né? Parabéns. Então assim, vai ter uma casa, você vai poder mudar e você vai poder proporcionar para os seus filhos condições melhores e foi isso que eu fiz. Pedreira é Taipas? Santa Amaro. Santa Amaro. Exatamente. Então já do outro lado Santa Amaro. Zona Sul, né? Exatamente São Paulo. isso, Zona Sul. Então assim, né, como eu dizia, de uma certa maneira a história dela acaba sendo comum, né? Para um grande número de mulheres negras que estão nesse contexto, mas ela virou também a chave, né? E falou, não, peraí que agora eu consigo também. E uma coisa bem interessante que ela falou foi, eu pensei primeiro em mim, né? No sentido da mudança acontecer em mim, para depois os meus filhos viverem isso. Porque às vezes os pais fazem o contrário, né? Eu vou dar tudo para eles, eu vou fazer eles estudarem, e quando olha para si, não dá mais tempo, né? Nossa, a Maiara é um orgulho, assim, primeira vez que eu a encontrei pessoalmente, ficamos as duas chorando lá. Ela falando, nossa, se não fosse você, com os conteúdos, com trazer essa ideia de que é possível mudar de carreira, de transformar a vida, eu não tinha saído de onde eu estava, né?
que para nós, como mães, como mulheres negras, é muito desafiador. Eu tenho 4 filhos. Eu consegui fazer faculdade, pós, MBA, entrar na minha área, no mercado de trabalho e depois ter as crianças. Aí 2 nasceram enquanto eu estava nesse mercado de trabalho formal, CLT, e 2 nasceram já quando a minha vida virou para ser empreendedora, dona do meu negócio, ser consultora para as empresas. E é extremamente desafiador. A primeira parte boa é que você tem rede de apoio. Exatamente. A gente não consegue nada sem rede de apoio. Sim. Sem alguém que olha as crianças, sem alguém que socorre a criança quando precisa, quando tem que levar no médico, né? Quando acontece alguma coisa. Independente da idade, gente, filho é filho. Primeiro, o colo que ele quer é o da mãe. É um sufoco isso pra gente. Sim. Mas tendo alguém perto de confiança, já ajuda a criança a fortalecer essa autoestima, a ficar orgulhosa e torcer pela mãe, porque a gente precisa ter tempo para estudar e mesmo depois, quando está em casa, continuar estudando para performar no mercado de trabalho, porque aí você consegue uma oportunidade. Se você não entrega os resultados que uma grande empresa pede de você, e, aliás, esse é o maior preconceito que se tem contra as mães no mercado de trabalho, né? Que acham que as mães não vão trazer os resultados porque têm os filhos. Eu já ouvi gente falar assim para mim, nossa, você com 4 filhos, ainda bem que você é empreendedora, né? Porque você não passaria num processo seletivo. Eu falei, engraçado, eu achava que o processo seletivo observa minhas competências, né? Exatamente. Minhas habilidades e não a quantidade de filho que eu tenho. Mas é porque tem muito preconceito ainda no mercado de trabalho com as mães, e nós, mulheres negras, sofremos ainda 2 vezes por conta disso. Então, é preciso ter esse planejamento, isso que a Mayara fez, um caminho que, como especialista, eu recomendo para as mães, para quem está assistindo a gente, para traçar esse planejamento. Qual é a área que eu me identifico? E tecnologia, como ela disse, é um terreno fértil, tem muitas oportunidades em várias áreas. Você está na área de design, mas tem oportunidades sobrando pelo Brasil, inclusive remoto, né? Exatamente, você não precisa que é a parte melhor, né? A parte melhor, assim, da gente como mãe, eu, Mayara, sou mãe, e poder trabalhar com a área de tecnologia é o fato de eu poder estar em casa, ali em tempo integral, e também eu vou para o escritório, mas eu vou 2 vezes na semana, então, assim, a maior parte da semana eu estou com os meus filhos, então, assim, eu tenho uma flexibilidade muito maior. Então, assim, para mim, para a gente, mãe, eu sempre direciono e falo, aconselho, e falo, a área de tecnologia, você vai ter essa possibilidade, essa flexibilidade de você estar em casa, acompanhar seus filhos, de poder ir numa reunião sem precisar, sabe, ficar ali dentro da empresa brigando, ou, sabe, provando que você foi, ou que você, sabe, é muito interessante, assim, é um universo bastante novo, essa área que eu trabalho de design, dentro da tecnologia, mas, assim, é muito bom pra gente, como mãe, assim, e poder, você pode ser profissional, ser mãe, você ter a vida social e você poder acompanhar seus filhos. Então, assim, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Conseguir conciliar. Então, no começo tem mais sacrifícios, né? De estar indo para a faculdade à noite. Às vezes tem algumas aulas que são presenciais, outras são online. E os primeiros anos de estágio, reaprendendo a como trabalhar. Imagina, ela estava numa profissão que a gente ama, é super valorizada. As cabeleireiras, quem somos nós, sem as cabeleireiras, né? Exatamente. Mas precisava ter uma renda estável que só o mercado de trabalho formal oferece. Então tem que fazer um planejamento, encontrar o curso que você se identifica, que de verdade você vai encarar, né, por 4 anos, às vezes 3. Tem faculdade de 2 anos, mas eu não recomendo muito porque você quase não aprende. O ideal é fazer uma graduação mesmo de 4 anos. Mesmo o pessoal da tecnologia fala, mas tem tanta coisa que eu vejo mais na prática, só que a faculdade, o diploma te capacita para poder voar ainda mais alto, para ser supervisor, para ser coordenador, gerente e crescer mais. Quanto mais você cresce, mais você ganha, né? Exatamente. Então é importante fazer esse planejamento, buscar um curso que se identifica, saber como se dedicar na faculdade e agarrar oportunidades. Às vezes você olha, vaga de estágio, poxa, vou dar uns 2, 3 passos para trás. Talvez a renda do estágio não era a renda que se tinha fazendo uma semana de cabelos, por exemplo, né? Mas é um investimento que a gente sabe que vale a pena. Mas sem rede de apoio é impossível, né? Eu fiz isso, no princípio, principalmente, inclusive, quando eu
foi participar da entrevista para poder ser estagiária, eu falei, né? Porque na época o gestor perguntou, né? Como vai ser para você como mãe, você deixar uma empresa, porque né, eu trabalhava ainda como CLT, deixar uma empresa que já trabalha como CLT para poder você encarar um estágio, né? Você sabe que não vai ter as mesmas possibilidades assim, no sentido, não é certeza que você vai continuar, né? Não tem os mesmos benefícios e tal. E eu disse que eu estaria dando um passo para trás, mas pensando que eu seria lançada 10 à frente. E foi o que aconteceu, entende? Foi assim, a melhor coisa que eu fiz na vida. e eu foquei nisso e falei, não, eu estou pensando no momento futuro, não estou pensando no momento presente. Agora eu quero aprender, então o que eu puder aprender e trazer e absorver é o que eu vou fazer no período de estágio. E depois, lá na frente, eu entendo que eu vou ter um mar assim, de portas abertas e possibilidades. Então, eu pensei nisso, né? E graças a Deus super deu certo, onde eu estagiei foi efetivado, estou lá. Então, assim, foi o caminho certo que eu fiz. E tem um ponto também interessante do lado das empresas, né? A empresa que ela trabalha é nossa cliente já há alguns anos e flexibiliza a contratação de estagiários com 30 a mais, com 25 anos a mais. Tem empresas que só contratam estagiários até 25 anos, o que é um preconceito com a idade, é um etarismo. E a empresa que ela trabalha, não, contrata 35 a mais, 40 a mais, tem levas de estagiários 60 a mais, né? Começou um curso que sempre sonhou em fazer aquele curso, mas nunca conseguiu durante a vida, porque as circunstâncias não deu. Se inscreveu, foi para a oportunidade de estágio, está lá trabalhando e é efetivado. Quanto mais você mostra os resultados, mostra essa integração com a empresa, que valoriza a diversidade, que tem esse olhar, mais a pessoa cresce. Então, você vê que os dois lados ganham, né? A empresa com a inovação, um talento como esse, da Maiara, e ela com a mudança de vida. É um ganha-ganha para os dois lados, né? Até eu queria ouvir um pouco da Maiara, mas a Patrícia também falar a parte já do empregador, né? Sobre a questão do preconceito. Se você percebeu, porque a questão do preconceito quando se fala da mulher com filhos já existe, né? E é mais uma luta, né, que a gente precisa aí travar. Mas em relação à cor da pele, você chegou a perceber alguma coisa? Tudo bem que essa empresa, assim como a Patrícia falou, é uma parceira. Então, assim, já mudou a mentalidade dessa empresa. Mas não é uma garantia. A gente faz os treinamentos, faz treinamento para os gestores, né? Exatamente. Faz um treinamento de uma cultura inclusiva, mas na prática sempre tem um olhar ou outro, uma piadinha, né? O que você percebeu? Na área que eu tô, a galera tem um pensamento bastante progressista, né? A grande maioria, assim... Quando eu cheguei, eu fui bem tratada, graças a Deus. Assim, eu percebia que o número de pessoas negras era bem baixo. Mas assim, eu também percebo que essa área é uma área nova, né? Uma área que, assim, que eu trabalho dentro da tecnologia. Ela está sendo assim, ela está em evidência tem um pouco mais de 2 anos. Ela surgiu, na verdade, no período de pandemia, né? Trabalhar com design, ser design de produto digital, no caso. Mas assim, tinha poucas pessoas, mas assim, eu não percebi em relação à minha pessoa um olhar assim, preconceito. Mas eu percebi que pessoas negras eram pouquíssimas, dava para contar assim na mão e falar assim, nossa, só isso, entende? Hoje, como a Patrícia está falando, são parceiro delas, e eles estão mudando essa política deles, eles estão focando em trazer mais pessoas. Então, assim, eles pensam de trazer a parte de liderança, sabe? A parte de gerência, ter pessoas negras ali também para representar e a gente se sentir representado. Mas, assim, em relação a preconceito lá, não. Mas o número é bem baixo, é bem baixo. Patrícia, fala um pouquinho, então, dessa questão mesmo, né? Tem a questão da cor da pele, que algumas empresas ainda têm isso como um impeditivo, infelizmente, né? Não é raro também. Tem uma outra questão, até perguntei onde que ela morava à época, né? Porque às vezes algumas empresas, inclusive, não contratam por conta da localidade. Se a pessoa mora na periferia, por exemplo, ali já se coloca também um certo preconceito. Sim. Ainda é assim? O que você percebe das empresas? Eu cresci do lado da favela do Heliópolis, na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. E eu não contava que eu morava lá, não.
Eu falava, eu moro no Ipiranga. Se você fala Heliópolis, favela, muito longe, 2 horas para chegar, não vai vir todos os dias. Vários preconceitos na cabeça do empregador. Eu acho que hoje isso tem mudado com o aumento do trabalho remoto, do trabalho home office, né? Com essa flexibilidade de ficar 2 dias em casa, 2 dias lá, 3 dias em casa. Tenho visto que tem mudado, as empresas têm mudado a mentalidade para olhar mais para o potencial das pessoas, para a capacidade de entrega que elas têm, para as competências, para a vontade, para quem está na faculdade, está aprendendo, trazer esses conhecimentos novos para dentro das empresas. Eu tenho visto que muitas empresas, as grandes principalmente, elas estão olhando muito mais para a potencialidade do que para esses preconceitos que historicamente a gente enfrentou, com localidade, por ser mulher, por ser mãe, por sermos negros, as pessoas com deficiência, a comunidade LGBT, QIAPN+. Nossa, é um absurdo o tanto que a gente ainda enfrenta. Todas as pessoas que pertencem a todas essas comunidades que têm todos esses marcadores de diversidade ainda enfrentam. Mas a gente trabalha num nicho diferente, né? Com empresas que já sabem o poder da diversidade e que a gente força eles a olhar para a potencialidade, inclusive não fazer perguntas que possam fazer com que a pessoa se sinta diminuída, discriminada, ou a pessoa entenda que é qualquer marcador de diversidade que influencia no processo seletivo. Não pode mais, né? Tem que olhar realmente para aquilo que ela vai entregar, para o que ela vai performar, o que ela tem de habilidades, o que ela está aprendendo. Eu vejo muitas empresas focando na vontade das pessoas. Esses dias a gente teve uma negativa de um candidato que passou por 4 etapas do processo seletivo, fez a primeira com a gente, fez 2 entrevistas no cliente, fez um teste, apresentação de um case, tinha que contar um caso que ele já viveu e tal. E foi super bem avaliado. Aí, na hora da proposta final, na hora de fechar a contratação, o RH perguntou: por que de verdade você quer vir trabalhar aqui? Porque eu queria mexer com a cabeça do meu gestor se ele me dá uma promoção. Aí o RH desanimou e falou: não, né? Você não está demonstrando vontade de estar aqui, aquele brilho nos olhos de estar aqui com a gente. Imagina que a gente, quando abre uma vaga na Empregue-Afro, nas empresas maiores é mais ainda. Pelo menos 30 pessoas concorrendo por vaga. O processo de estágio que ela participou tinha 17 mil candidatos. Nossa! E aí vai afunilando, né? Cai para 500, 600. Aí você fica concorrendo pelo menos com mais 5 pessoas por vaga, 5 ou 3, dependendo da área que você está. É extremamente desafiador você mostrar suas habilidades concorrendo com mais 5 pessoas. É uma coisinha muito pequena que faz o gestor decidir quem é que ele quer contratar. Então, você precisa estar muito convicto de que é isso que você quer, porque a concorrência é grande. E por mais que a empresa esteja aberta a te contratar, você também precisa saber demonstrar essa habilidade. E hoje, com tanta concorrência, a gente tem visto que está cada vez mais difícil as empresas optarem, porque tudo isso é um custo muito grande. Contratar um profissional, treinar, tudo isso é um investimento muito grande para a empresa. O processo de seleção é um investimento, depois que entra o treinamento, o acompanhamento, desenvolvimento dessa pessoa é outro investimento que a empresa está fazendo. E aí eu sempre falo para os candidatos, você precisa ser 50-50. 50% você demonstrando vontade, atitude, o querer de verdade, a oportunidade, porque a empresa está investindo tudo isso em você. E é difícil conciliar isso nesses momentos da seleção e do desenvolvimento de carreira. Qualquer detalhe pode ser fatal nas empresas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar nesse assunto que é tão importante. É preciso debater para que a desigualdade acabe e principalmente o racismo não tenha mais lugar. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje falando sobre a mulher, né, negra no mercado de trabalho e também como, né, tratar todas as questões envolvidas. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Patrícia Santos, que é CEO fundadora da Empregue-Afro, e também
Maiara Tassiano, que é designer de produto. Patrícia, uma coisa também que algumas empresas até começaram, empresas de RH, até para acabar com essa coisa do preconceito, porque muitas pessoas passavam em várias etapas ali de uma seleção para uma vaga, quando chegava na parte presencial, uma entrevista, e era constatado que era uma pessoa preta, uma pessoa negra, aquele processo acabava ali. Algumas empresas começaram a fazer no mistério, né? Não se via o rosto da pessoa. Sim, a seleção oculta, né? Seleção oculta. Isso continua? Não precisa mais? O que você está percebendo do mercado? Ou ainda, muita gente vai até a fase final e ali não consegue por conta da cor? Não, eu acho que hoje em dia não precisa mais. Com tanta tecnologia, com rede social voltada só para empregabilidade, eu vejo que não tem mais essa necessidade. A gente oculta dados que podem causar vieses inconscientes, que despertam preconceitos, como, por exemplo, o endereço da pessoa, a idade, se tem filhos ou não. Esse tipo de coisa a gente continua ocultando do currículo para não trazer preconceitos e não fazer o gestor olhar para perguntas que não fazem sentido. Não interessa de verdade para o gestor. Onde é o bairro que ela mora, a quantidade de tempo que ela demora da casa dela para lá, quantidade de filhos, com quem que fica os filhos, se pretende ter mais filho ou não. Esses são tipos de preconceitos que infelizmente ainda tem e que nós, como RH, estamos ocultando esses dados dos currículos para que não gere problemas. Assim, a gente já viu pessoas reclamando que falaram da idade, que perguntaram signo, que não tem nada a ver, assim. Indo para um viés, assim, de preconceitos que não ajuda o programa de inclusão. Mas ainda é desafiador, porque tem gente que, quero fazer uma piada, quero descontrair na hora da entrevista, porque é um momento de tensão para os dois lados, e aí fazem perguntas inadequadas, assim, que a gente entende que são preconceituosas, mas acho que a gente sabe que nosso estado é enorme, o Brasil é enorme, tem muitos lugares que as pessoas sofrem muito preconceito, sim, ainda. E tem gente que não coloca foto nas redes sociais com medo do preconceito, né? Com medo da discriminação. Vai olhar a foto, vai ver que é negro, aí não vai me chamar no processo. Tem muita gente que pensa assim. Mas hoje é exatamente o contrário. A gente precisa que coloque a foto para que a vaga afirmativa seja direcionada para as pessoas negras. Não é válido só a autodeclaração. Não adianta você só preencher o cadastro da vaga e dizer que é negro, que é preto ou que é pardo. A gente precisa ver que você é uma pessoa negra. Então, colocar a foto te ajuda. E, inclusive, evita esse tipo de preconceito. Já viu minha foto? Já sabe quem eu sou, né? Evita até chegar numa entrevista numa empresa como essa, porque já viu lá na rede social, já viu lá no LinkedIn, que hoje é a principal ferramenta de recrutamento. Acho que a gente precisa mudar isso, né? Talvez para os interiores da vida, onde ainda as pessoas recebem currículo só no papel, possa ainda ver isso. Mas aqui, na capital principalmente, onde estão as grandes empresas, o escritório, a sede das grandes empresas, não vejo mais. E que bom, que há 20 anos atrás... 25 anos atrás, quando eu comecei, eu era a estagiária que recebia o currículo no papel e que levava um susto quando as pessoas chegavam e falavam, nossa, que bom que você é preto, vai dar certo, eu dava dica para as pessoas. Mas eu sabia que tinha muita gente que enfrentava mais preconceitos, né? Era muito comum as pessoas falarem que tinha medo em relação ao cabelo, se eu for com cabelo natural, né? Se eu for com cabelo trançado, como está o meu. Você acha que é melhor alisar? Eu falei, é melhor você estar com o cabelo que você se sente bem. Se a empresa for te discriminar por causa do seu cabelo, não é a empresa que você tem que estar. Tem que estar num lugar que respeita. Imagina eu, todo mês eu mudo de cabelo. Cada mês eu estou com um cabelo diferente. Uma hora ele está crespo, cacheado, uma hora é uma trança lisa, uma hora é uma trança mais crespa. A empresa tem que te aceitar como você é. É preciso ter a liberdade de ser quem é. Isso é uma conquista que eu vejo que os movimentos sociais, o movimento negro, com as discussões, com a legislação, fez com que as empresas pudessem valorizar quem somos. Com a nossa identidade afro, com as nossas religiões afro-brasileiras,
com os nossos vários tipos de cabelo, com os nossos diversos tons de pele negra. Sim. Então, acho que, pelo menos, quero acreditar. Eu tenho visto menos denúncia em relação a isso, tenho visto e recebido mais denúncias em relação aos comportamentos, às piadas racistas, né? As pessoas praticando racismo recreativo, esses preconceitos em relação à religião, racismo religioso, infelizmente, né, para nós de matriz africana, ainda é muito presente. Então, tenho visto mais isso do que ao tom da pele, nossa característica física em si, sabe? Maiara, você sentia esses até receios ou medos que a Patrícia acabou de falar para a gente? A questão do cabelo, né, se ele é mais volumoso, o que eu faço? Eu crio uma maneira diferente de lidar com ele, a minha pele, vou maquiada, não vou... Você sentia isso? Ou você se empoderou muito rápido? Eu ainda não sentia no início, não. Eu ficava bastante insegura, né? Quando eu entrei no mundo corporativo, eu ficava com muito medo de sofrer algum tipo assim de estresse por conta, né? Cabelo, não só o cabelo, também a questão do corpo também da mulher preta, e porque uma outra empresa eu passei por esses processos assim, desses preconceitos e eu fiquei com muito medo Vamos explicar o que acontece. Não todas, né, mas a maioria, o formato do nosso corpo é um formato que lembra mais a África do que a Europa, né? Somos afrodescendentes. Então, a gente tem uma forma que eles chamam, né, de pera, com quadril mais largo, com seios mais volumosos. Imagina a gente que é mãe. A maioria, né, é gorda. E tem uma gordofobia também muito presente no mercado de trabalho. Tem a hipersexualização da mulher negra. As mulheres negras, elas são mais assediadas no mercado de trabalho, e a gente também precisa falar, né, de assédio sexual, por conta dessa hipersexualização, do imaginário coletivo, de vieses inconscientes que vêm lá das mulatas do carnaval, que hoje em dia a gente não usa mais a palavra mulata. Então, toda mulher negra também tem esse medo. Isso, e é muito presente, assim, eu vou sempre esconder meu corpo, vou usar roupas mais discretas, para não chamar atenção, porque eu já sei que o meu corpo tem um volume. Imagina, depois de ser mãe, não tem como, né? Exatamente. Isso pode me trazer desconfortos, né? E eu ficava bastante receosa em relação a isso. Mais isso do que a questão do cabelo e tal. Porque assim como a Patrícia, eu também sou uma pessoa que eu adoro mudar de cabelo, né? Uma hora eu tô de um jeito, daqui a pouco eu tô de outro. Mas assim, em relação ao físico mesmo, eu tinha, sabe, até hoje ainda, às vezes eu percebo que eu vou trabalhar, eu sei que eu não preciso lá, porque lá não existe isso, mas assim... eu vou com roupa mais largas, assim, eu sempre busco não mostrar muita coisa, por medo de certa insegurança de alguém ou apontar ou falar alguma coisa, sabe? Ou agirem, sabe, com alguma piada ou alguma brincadeira em relação a isso. Mas, assim, lá eu não tenho disso. É mais uma coisa minha mesmo, porque isso foi algo que ficou enraizado dentro de mim. Eu preciso até trabalhar isso. Eu faço terapia, preciso trabalhar isso em terapia, mas eu fico ainda bastante receosa. Em relação ao cabelo, hoje em dia, graças a Deus, eu sou bem resolvida, né? A galera até gosta, a galera até espera. Assim, que cabelo? Habilidades, será que né? Será que cabelo que ela vai vir, né? Então, assim, será que ela vai estar como? Isso vira até... eles se divertem com isso, gostam. Em relação a isso, eu sou bem segura, eu gosto, assim, é muito bom você estar, como a Patrícia falou, é bom você estar num lugar onde você é valorizado e as pessoas, assim, respeitam você, respeitam o seu jeito de ser, a sua religião, sabe, as suas características, isso é muito bom, isso é muito satisfatório. Mas aí até esse trauma aí que foi gerado foi no ambiente de trabalho também? Foi no ambiente de trabalho. Em outro lugar? Sim, foi em outro lugar. Foi na empresa anterior que antes de entrar onde eu estou. Eu sofri bastante com isso, em relação ao corpo, o tempo todo a pessoa tá falando do meu corpo, sabe? É muito chato isso, entende? Então, hoje eu fiquei insegura por conta disso, porque eu tinha alguém que estava o tempo todo apontando isso, sabe? Como um absurdo, como errado, de falar para mim, você não pode, sabe? O uniforme da empresa era legging e baby look, então imagina. Legging baby look. Então, de repente, eu tinha que estar lá assim, vestida assim, trajada assim, e ó, naturalmente chamaria mais atenção. Sim. Sabe? Mas assim, era engraçado. Esse era o uniforme da empresa, que a empresa oferecia pra gente. Só que ficavam falando o tempo todo
do meu corpo. Isso aí me deixou bastante traumatizada. Aham. Isso é algo que hoje em dia eu fico assim, dependendo do lugar que eu vou, eu falo, não, será que roupa que eu vou? Não, peraí, deixa eu só me vestir de uma maneira que não vai parecer tanto, entende? Por conta disso. Patrícia, você até comentou, precisamos falar sobre o assédio moral, o assédio sexual. Os dois, na verdade, né? Os dois, assédio né? moral e assédio sexual. Eu acho que para a mulher, essa questão do assédio sexual é complicado em qualquer ambiente, né? Sim. Eu acho que com o passar do tempo as coisas têm mudado, mas ainda isso existe. Inclusive aqui na LESP tem uma cartilha, eu vi, né, que fala e os sobre canais esse de denúncia assunto. que são muito importantes. Isso, né? tem um canal, né, de denúncia, fala-se sobre o assédio sexual, o assédio moral, a denúncia pode ser feita inclusive anônima, né, dentro aqui de todo o espaço da LESP. Não é admissível, né, uma ação como essa, e quando há denúncia, essas denúncias são averiguadas, as pessoas assim envolvidas, né, são... fala-se com a pessoa, tem ali uma rede também para apoio dessas pessoas, isso é muito importante, mas não é em todo lugar que acontece, né? Mas é isso que as empresas têm que fazer, né? Oferecer a conscientização, oferecer uma cartilha. Ai, estou na dúvida. Ai, achei que é um exagero ela falar que é só uma brincadeirinha. Então dá uma lida lá para ver se é. Porque o que vale é a palavra da vítima. Para você que fala, que profere, pode não parecer nada demais, mas para mim me incomoda. Não gosto que fala do meu corpo, não gosto que fala das minhas curvas, não gosto que comentem sobre isso, até porque o foco, gente, no ambiente de trabalho não é esse, né? O foco é trabalhar. O foco é trazer resultados para a empresa, aplicar seus conhecimentos, melhorar suas habilidades, e o trabalho serve para isso. Mas quanto mais consciência a gente leva, menos as pessoas tendem a reproduzir esses tipos de agressões, né? Porque é absurdo. E eu vejo que esse é o caminho mais adequado que as empresas têm que tratar. Não só as denúncias de assédio sexual, de assédio moral, de racismo, de homofobia, de capacitismo, que é o preconceito com as pessoas com deficiência, né? É imprescindível, assim, a pessoa precisa ter letramento, precisa entender por que é preconceito, por que isso fere, por que isso traz um trauma, magoa uma pessoa, por que é inadequado. E ela precisa ser punida no rigor da lei. A gente tem legislações para isso, e a empresa, se não faz nada, ela é conivente com a agressão e resulta em perda de talentos. A maioria das mulheres se calam, com medo, né? Até porque muitas vezes o assédio vem de um superior hierárquico, um chefe, um gerente, necessariamente não da sua área, mas de outras áreas. E com medo de denunciar, com medo de sofrer retaliações, de ter consequências piores, as mulheres se calam. E isso vai causando traumas, causando dores, que você vai ter que tratar ao longo da vida, com terapia, às vezes até medicação. E se a empresa tem essa responsabilidade social, ela sabe que, infelizmente, as pessoas reproduzem os preconceitos que elas aprenderam historicamente dentro das empresas. Tudo que a gente vê por aí no Brasil é impressionante. O racismo, o capacitismo, o machismo, a homofobia, transfobia, isso que a gente nem falou de pessoas trans. Sofrem demais porque as pessoas são muito ignorantes, no sentido de não conhecer. Que quem conhece, respeita. O conhecimento é a melhor arma que existe contra o preconceito, contra a discriminação. E você vai aprender a dialogar, a respeitar, quanto mais você convive. Eu não tinha uma amiga cadeirante até 13 anos atrás. Quando eu fiz uma amizade com uma mulher cadeirante, eu pude entender os desafios que ela tem de acessibilidade, de ir a um shopping, de maternar sendo cadeirante. A convivência, ela faz com que você aprenda ainda muito mais. Por isso que a diversidade e a inclusão, elas são importantes na empresa. Porque na diversidade você vai aprender cada vez mais sobre todos esses pilares da nossa sociedade, sobre todos esses grupos que historicamente foram minorizados. E inclusão é convivência, é ter pessoas diferentes, pessoas brancas, negras, com deficiência, LGBTs, convivendo, aprendendo, produzindo. Porque cada um tem a sua história, cada um tem
a forma de lidar com seus marcadores. Então, ó, mesmo nós duas, como mulheres negras, mães de origem periférica, a gente tem repertórios diferentes, tem histórias de vidas diferentes. E é isso que tem que ser valorizado, é a individualidade, é ser quem nós somos. A gente fala para as empresas a importância de trazer segurança psicológica. Para você ver que ela, né, Maiara, estou falando seu exemplo, mesmo tendo passado por isso, estando hoje numa empresa considerada segura psicologicamente, ainda vem algumas inseguranças. E eu também tenho essas inseguranças. Para não chamar a atenção demais ou não gerar algo que cause um desconforto. Porque é muito engraçado, o assediador, ele não fica desconfortável. Não. Não. Quem fica desconfortável somos nós, como mulheres. E como é que você vai reportar para alguém se você não sabe se essa pessoa tem o mínimo de sensibilidade para te ouvir? Será que o RH dessa empresa tem isso? Como é que essa pessoa tem essa segurança? Com as palestras, com, por exemplo, o envio de cartilhas, né? E o tratamento adequado das denúncias, porque não adianta denunciar, aí não acontece nada, aí passa um tempo, a pessoa é suspensa, ela volta, ela reproduz o assédio de novo. Então, é um ciclo que a gente vê que as empresas têm praticado junto com essa valorização. Nas denúncias de racismo é o mesmo protocolo, né? Que tem diminuído a quantidade de pessoas que praticam os preconceitos. Mas é por isso que o acolhimento às denúncias são importantes. Quanto mais a gente fala que isso existe, mais as pessoas têm essa consciência. Porque elas falam assim, ai, que besteira os estereótipos da mulher negra, né? O Mas racismo não é uma velado, besteira. Né? Tem a questão do racismo velado, né? Que a gente passa muito por isso. Inclusive, nessa outra empresa, eu passei muito por isso. Tipo assim, eu fazer as observações, eu pontuar as situações e tipo, era um ambiente tão tóxico que você não podia nem falar de assédio moral. Tão absurdo, sabe? Você não podia dizer. Então, assim, tem essas questões também desse racismo velado, que a pessoa ela acredita que ela não é, mas ela tem ali aquela piada, né? Aquela fala dela, que a gente percebe que é preconceituosa e tem racismo ali. Então a gente pontua e fala, olha, você não está sendo legal com isso aqui, entende? E isso é muito comum, é muito comum. Às vezes tem muita gente que acredita que não é, mas a pessoa, ela Acha que é tudo só uma brincadeira, né? Entendeu? Eu queria, Patrícia, que você pontuasse para a gente algumas situações que às vezes a pessoa acha que é uma brincadeira. Ah, não, eu só fiz isso com uma brincadeira. Às vezes recebe até a denúncia falando, olha, eu fui, né, sofri racismo. Não, era só uma brincadeira. Só que não existe brincadeira quando o outro é ofendido, né? Eu vou trazer uns exemplos, mas queria pontuar que tem um livro chamado Racismo Recreativo, professor Dr. Adilson Moreira. Ele fez uma pesquisa nos tribunais de justiça aqui do estado de São Paulo, nos processos de assédio moral contra as empresas, só legislação trabalhista. O que tinha de racismo? Então, por exemplo, o supervisor era sempre chamado de negão. Ah, chama o negão lá que supervisou naquela área. Pô, negão, você atrasou, negão, não sei o que lá. Mas isso é uma brincadeira, todo mundo chama ele de negão. Mas qual é o nome dele? Ele gosta de ser chamado de negão? E aí, um dia ele disse assim, poxa, nunca ninguém soube que meu nome é Alexandre, eu gostaria muito de ser chamado pelo nome. Não é uma brincadeira, é uma ofensa. E às vezes a vítima fala assim, mas eu nem ligo, porque ela está tão entranhada na sua dor, que ela tem medo de falar alguma coisa, e aí o tratamento passa a ser cada vez mais pejorativo, né? Em relação a nós mulheres negras, nossa, tá bonita hoje, hein? Hoje você chama atenção com essa roupa. Ah, não tem nada de racismo numa frase dessa. Mas tem lá os preconceitos enrustidos nisso. Não tem por que falar, gente, do corpo, do cabelo, da cor da pele, das características das pessoas. Você quer elogiar, brinca com qualquer outra coisa, que não sejam características. A gente tem uma frase em casa para os meus filhos que a gente fala assim, se o outro não gosta, não faça. Se a pessoa falar, não gosto dessa brincadeira, isso porque tem gente que tem medo de pontuar, né? Não gosto que fala assim, não gosto que fala do meu cabelo. Não faz. Não é mais simples evitar fazer com que a pessoa se sinta constrangida, espalhar respeito? É muito melhor espalhar o respeito. E olha, no livro do professor tem vários exemplos, cases, né, de processos, inclusive, que as pessoas ganharam
por conta dessas piadinhas, dessas expressões, desses ditos populares que são reproduzidos nas empresas e que muitas vezes as pessoas nem se dão conta do que elas estão falando, né? Exatamente. A gente está quase finalizando o programa, mas você falou a palavra inclusão. E a inclusão, na verdade, não é apenas ter um número de pessoas ali que a legislação exige, inserida naquela empresa, ou estamos numa visão de integração, então estamos trazendo pessoas com muitas diferenças, né, para fazer parte aqui da empresa. Inclusão é diferente disso. Eu queria que você falasse um pouco dessa inclusão verdadeira, de ter o profissional lá dentro, não apenas ou se ele tem uma deficiência, ou porque é a questão da cor, ou o gênero, mas uma inclusão de verdade. Sim. Inclusão de verdade, para mim, é a valorização de quem a pessoa é. Se ela tem uma deficiência, ela pode exercer o trabalho dela, onde ela estiver, sendo quem ela é, da forma mais natural possível. E ela se sente valorizada em ser quem ela é. Ela tem segurança psicológica, ela tem autoestima em ser quem ela é. Parece tão simples, mas todos nós que temos marcadores sociais que representam a diversidade, em muitos lugares não temos a liberdade de ser quem somos. Então a inclusão precisa proporcionar exatamente essa liberdade de ser quem a pessoa é. Então, como pessoas negras, ter a liberdade de usar o nosso cabelo, de usar nossas roupas afro, porque a gente tem preconceito com as estampas afro, de ter a liberdade de praticar a nossa religião. Por exemplo, às sextas-feiras, na religião que eu pratico, eu preciso usar só roupa branca. E ter essa liberdade de ir trabalhar, se eu tiver que estar no presencial só de roupa branca, não ser discriminada por isso, não ser questionada, não ser afrontada por causa disso. Para as pessoas com deficiência, para nós mulheres, é valorizar essa habilidade que a pessoa tem, quem ela é. Como é que eu sei disso? Perguntando. A inclusão só é possível com um diálogo. Existe uma outra frase que eu gosto também que diz: nada sobre nós sem nós. Como é que eu sei que esse ambiente aqui é seguro para pessoas negras? Pergunte para os negros que trabalham aqui. Como vocês se sentem? O que a gente precisa melhorar? Como eu sei que esse é um ambiente seguro para as mulheres? Pergunte para as mulheres que aqui estão. Você se sente segura em ser quem você é? Em estar aqui todos os dias? O que a gente pode melhorar? Eu tenho visto os RHs fazendo um planejamento anual, principalmente nessa fase aqui, né, que a gente está gravando o programa em fevereiro de 2025, essa fase de planejamento do ano, chamando os grupos de diversidade e fazendo essas perguntas, assim: você se sente seguro aqui na empresa? Não. O que falta para a empresa ser segura? As pessoas sabem. Falta treinamento, falta um diálogo, faltam as palavras corretas a serem propagadas aqui na empresa, falta o uso dos termos adequados para os tipos de deficiência, por exemplo, né? Então, quanto mais treinamento a gente oferece, isso é investimento que a empresa tem para reter talentos. Mas acredito nessa inclusão de verdade assim, com a gente participando desse planejamento, contribuindo com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, com a nossa sensação, as empresas oferecendo os treinamentos, contratando cada vez mais pessoas, porque um item importante da inclusão é a qualidade da representatividade. Que é exatamente o que você falou: eu tenho pessoas com deficiência onde? Só na recepção. Porque no resto da empresa a cadeira de rodas não anda. Ou não tem acessibilidade para a pessoa surda, para a pessoa cega. Então isso não é inclusão. Isso é integração. Só ali na porta tem uma pessoa e o restante. A gente precisa conviver, precisa transitar, precisa dialogar. Isso precisa ser natural. Então, a qualidade da representatividade importa. E essa empresa que ela trabalha, ela está nessa fase. Contratamos, desde 2019, uma quantidade de estagiários negros. Então, ok, temos estagiários negros que já representam 56% da população. A meta na empresa era essa. E cada empresa tem a sua meta de contratação. Agora, os estagiários estão sendo promovidos, né? Estão na primeira fase de nível profissional, analista, assistente, analista, assistente ou, né, na própria profissão como ela, que é design. E o próximo passo são
as lideranças, os gerentes, os coordenadores, os diretores. A gente demora, em média, 15 anos para alcançar um cargo de liderança. Eu acho que você chega em menos, viu? É uns 10 anos, que é um tempo de maturação profissional, sim, de você desenvolver o conhecimento que você tem na faculdade, aprender de fato aquilo, se tornar especialista para ser promovido e conseguir gerir outras pessoas. Então, eu tenho visto a inclusão nessa outra fase agora, olhando para as lideranças. Porque graças às políticas de cotas e de incentivo ao estudo no ensino superior, como ProUni, SISU, na minha época não tinha nada disso. Mas isso tem impulsionado muitas pessoas negras, por exemplo, a entrarem na universidade. Sim. Só que depois que você entra, você precisa de uma oportunidade de trabalho. E aí você precisa ser incluído, você precisa conviver, performar, aprender, aplicar na prática o que você está estudando. E depois crescer profissionalmente. Então, tenho visto muitas empresas nessa leva de investir só em lideranças agora. Contratação de profissionais já para cargos de liderança, que a gente tem uma escassez. Isso é todos os talentos da diversidade. Nós, negros, mas todos, mulheres, pessoas com deficiência, comunidade LGBT+, a gente tem uma escassez de talentos da diversidade em cargos de liderança. Então, a gente precisa agora, nos próximos anos, investir na formação dessas pessoas, na promoção, para a gente, de verdade, alcançar essa equidade, que é a proporcionalidade do que somos na sociedade, nas grandes empresas. Hoje, para você ter ideia, só 5% dos grandes líderes nas 1.100 maiores empresas do Brasil são negros. Estou falando de diretor, vice-presidentes e CEOs. De CEO mesmo, de uma grande multinacional no Brasil, a gente só tem um homem negro. Então, ainda falta muito. Então, a base está pronta. Estagiário, assistente, os analistas júniores, né? A base já está pronta. As políticas afirmativas, as cotas nas universidades, a força da legislação impulsionou isso nos últimos 15 anos. Mas ainda para a inclusão ser de verdade, precisa ter mais pessoas em cargos de liderança. Eu achei que, quando eu queria empregar afro, em 20 anos eu ia me aposentar, morar em Salvador e fazer mais nada. Só que não, a gente ainda tem pelo menos mais uns 20 anos pela frente para reduzir ainda mais desigualdades em cargos de liderança, para a inclusão de verdade acontecer, né? Vamos ver, estamos torcendo para isso. Verdade. Bom, quero agradecer aqui as minhas convidadas que abrilhantaram esse programa, trouxeram então muitas experiências e também aquilo que acontece no dia a dia. Eu quero agradecer então a participação da Maiara Tassiano, que é designer de produtos. Muito obrigada. Obrigada. Também agradeço Patrícia Santos, CEO fundadora da Empregue Afro. Até deixo para a gente o site, né, para quem tiver interesse, tanto de colocar a empresa à disposição, quanto também participar da seleção. Gente, muito obrigada por essa oportunidade. Já é a segunda vez que eu estou aqui na Lesp, estou muito feliz de estar aqui. Segue a gente nas redes sociais, @EmpregueAfro, em todas as redes sociais. Alguém do meu time vai te responder, se você é empresa, se você é candidato, se você precisa de dicas. Observa as redes sociais das empresas, é lá que elas publicam as vagas, a sua visão, a sua missão, e isso vai fazer com que você consiga a sua oportunidade dos sonhos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. A Lesp Cidadania fica por aqui e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.